Fica todo mundo animado aí! Hoje nós temos uma aula de geografia. O que nós iremos fazer na aula de geografia? A autocorreção. E que nós fizemos trabalhos. Então hoje nós fecharemos como? Com uma explicação que a tia vai dar no livro, no próprio livro, e você vai fazer a autocorreção, ok? Então vamos lá. Vai ser da página 73 a 79. Desigualdade social urbana. Além de serem diferentes entre si, as cidades podem apresentar grandes diferenças internas. Alguns bairros costumam ter ruas bem cuidadas e arborizadas e serviços como redes de água e esgoto, praças, escolas, hospitais, grandes centros comerciais e etc. Ou seja, a qualidade de vida costuma ser melhor nesses lugares. Em outros bairros, principalmente na periferia, é comum haver ruas sem asfalto e com serviços públicos precários, a falta de praças e de locais de lazer. E, frequentemente, o transporte público também é ruim. Há poucos ônibus e eles circulam muito cheios. Nesses lugares, as condições de vida são mais difíceis. Aí nós temos um exemplo, né, de uma foto. Em nossa sociedade, há grandes desigualdades sociais e elas são visíveis nas paisagens das cidades. Muitas famílias, por exemplo, são obrigadas a viver sob o risco de enchentes ou de desmoronamentos, pois não têm condições financeiras para adquirir uma moradia em local seguro. Então, assinale os serviços que existem no lugar em que você vive. Resposta pessoal: iluminação pública, água encanada, escola pública, ônibus, rede de esgoto, unidade básica de saúde. O que você gostaria que houvesse no lugar em que você vive para que ele fosse melhor para todos? Converse com a turma. Então, novamente, uma resposta pessoal, você vai colocar mobilidade urbana. Para que as pessoas possam ir de um lugar para outro em uma cidade, é preciso que elas se locomovam. Elas podem fazer isso a pé ou utilizando os meios de transporte, né? Como bicicleta, ônibus, carro e metrô. O conjunto de condições de deslocamento disponível para as pessoas no meio urbano é chamado de mobilidade urbana. Então, o que seria mobilidade urbana? É o conjunto de condições de deslocamento disponível para as pessoas no meio urbano. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo da frota de veículos nas cidades brasileiras, o que tem causado grandes congestionamentos, além de aumentar o tempo de deslocamentos e os custos de transporte. Por isso, a mobilidade tem sido um tema discutido com frequência em muitas cidades. Algumas medidas tomadas por diversas prefeituras para melhorar a mobilidade urbana são a delimitação de faixas de circulação exclusiva de ônibus, tornando mais rápidas as viagens com esse meio de transporte, e a criação de ciclovias, delimitando trechos de vias em que apenas bicicletas podem circular. Essas medidas também ajudam a preservar o meio ambiente, pois com menos carros nas ruas, menos poluentes são lançados no ar. Reúna-se com alguns colegas e pense em possíveis soluções para melhorar a mobilidade urbana, principalmente nas cidades grandes. Já existem algumas
algumas atitudes que podem ser tomadas. Depois compartilhe suas ideias com os outros grupos. Então você vai fazer, porque é uma resposta pessoal, e depois veremos. Observe a ilustração abaixo, de acordo com ela. Quem tem prioridade no trânsito? As pessoas ou os carros? Dê sua opinião sobre o porquê disso. Prioridade de mobilidade nas cidades: pedestre, ciclistas, transporte de carga, carros e motos. O esquema mostra vários patamares ou níveis com diferentes tipos de deslocamento. Observe que a figura é uma pirâmide invertida. Quanto mais largo for o patamar e mais acima estiver localizado, maior é a prioridade do tipo de deslocamento que está representado sobre ele. Então vamos lá. Quem tem mais prioridade? Quem tem mais prioridade, no caso, seria o pedestre, tá? Representações. A planta da cidade. Planejar o deslocamento do espaço urbano exige não apenas a verificação de distância a percorrer, também é necessário trazer rotas, considerando os pontos de referência e as características das vias de circulação. Assim é possível ganhar tempo, dando preferência a rotas mais curtas, por exemplo. Nesse sentido, as plantas são um instrumento de orientação espacial que pode auxiliar na definição das rotas. Como tem escala pouco reduzida, as plantas apresentam muitos detalhes que facilitam essa tarefa. No exemplo abaixo, a planta representa alguns bairros de Goiânia. Nela é possível visualizar o nome e a direção de trânsito de ruas e avenidas e vários pontos de referência. Então vamos lá. Localize na planta de Goiânia a Praça do Cruzeiro, no setor sul, e a Praça Antônio Lisita, no setor central. Pense na rota mais curta entre elas, saindo da Praça do Cruzeiro, considerando a direção do trânsito indicada com setas. Em seguida, descreva essa rota no caderno ou em uma folha avulsa. Então, nós iremos ter que sair daqui e vir para cá, só que da maneira mais curta, né? Pega a Avenida 84 em direção à Rua 82. Então, você vai pegar a Avenida 84 em direção a 82, essa aqui. Vira à direita, Rua 82, aí você vai virar à direita e contorna o Palácio das Esmeraldas, em direção à Avenida Araguaia. Virar à esquerda na Avenida Araguaia e seguir em frente até chegar à Praça Antônio Lisita. Pictograma. Pictogramas são símbolos usados para representar algo, porém, eles também são utilizados para representar quantidades. Assim, os pictogramas podem ser empregados, por exemplo, para representar a quantidade de habitantes em determinado município. Observe abaixo as populações de alguns municípios brasileiros representadas por pictogramas. Neles, a maior parte da população vive em áreas urbanas. Brasil.
População estimada de alguns municípios. 2017, Petrópolis, Florianópolis, Aracaju e Vitória. Então, cada bonequinho desse representa 50.000 pessoas. Os números foram arredondados para tornar mais simples a compreensão do quadro. Então, note que cada pictograma, no exemplo, um boneco, representa 50.000 pessoas. Assim, é possível observar, por exemplo, que Vitória tem cerca de 350.000 habitantes. E Aracaju tem aproximadamente 650.000 habitantes. Agora é a sua vez. Sobre a representação com pictogramas, acima responda: qual o município com maior população? Explique sua resposta. Entre os municípios mostrados, Aracaju tem a maior população. É possível perceber isso porque é o município com o maior número de pictogramas, 13 pictogramas. AB, apenas com base nos pictogramas mostrados, é possível afirmar quantas pessoas vivem na área urbana nos municípios indicados? Por quê? Não, pois os pictogramas mostram apenas a população total dos municípios. 2. Agora, observe abaixo, novamente com o uso de pictogramas, a população rural e urbana de alguns municípios. Em seguida, faça as atividades. Então, nós temos uma representação utilizando pictogramas. Então, o laranja representa 5.000 pessoas na população urbana. E na população rural, vai representar 5.000 pessoas também, o roxinho. Os números foram arredondados para tornar mais simples a compreensão do quadro. Qual o município mostrado possuía a maior população vivendo em cidades em 2010? Explique. O município, a resposta seria o município de Barbalha, pois nele há 8 pictogramas, representando a população urbana, mais do que nos demais municípios mostrados. AB. Descreva como era a distribuição da população no município de Alto Alegre do Pindaré em 2010. Resposta: cerca de 10.000 pessoas viviam na cidade, enquanto aproximadamente 20.000 moravam no campo. Ou seja, a população rural era maior do que a urbana nesse município em 2010. Número 1. Os centros de pesquisa são espaços de produção de conhecimento geralmente localizados nas cidades. Nesses lugares, analisam-se, por exemplo, informações sobre o tempo atmosférico que são coletados tanto no campo como na cidade. Com 2 colegas, faça uma pesquisa e, em uma folha avulsa, elaborem um pequeno texto respondendo a seguinte pergunta: como o conhecimento sobre o tempo atmosférico, normalmente produzido na cidade, pode ser utilizado pelos agricultores no campo? Então, o que nós podemos concluir é que as informações sobre o tempo atmosférico são importantes, por exemplo, para que os agricultores conheçam as variações de temperatura e quando vai chover. Informações como essas ajudam os agricultores no cultivo de suas plantações. Ele vai saber o tempo de colher e o tempo de plantar.
o texto abaixo, depois responda à questão. Dona do melhor índice de desenvolvimento humano municipal do país, São Caetano do Sul, São Paulo, atrai moradores de São Paulo e outras cidades vizinhas com a expectativa de melhor qualidade de vida. Para quem chega na pequena cidade de 15 quilômetros quadrados, o bom índice que mede longevidade, anos de vida, educação e renda da população, e traduzido em boas escolas, maior segurança e amplas opções de lazer. Então, a cidade é uma cidade pequena e ela é atrativa por quê? Porque o que motiva a migração de muitas pessoas para Caetano do Sul? O que seria? Será? A boa qualidade de vida, representada por boas escolas e segurança, por exemplo. Observe a foto abaixo, em seguida explique por que ela está relacionada à desigualdade social nas cidades. Eu coloquei. Então, o que seria a resposta para essa foto? De um lado, um condomínio com prédio residencial de luxo, com piscinas, né, nas varandas, o que provavelmente indica muito espaço dentro dos apartamentos. De outro lado, casas mal construídas e sem acabamento, amontoadas umas sobre as outras. Então, o que nós observamos aqui? Aqui as pessoas vivem com pouca qualidade de vida, pouco espaço, pouca estrutura. E aqui, do outro lado, nós temos um prédio de luxo com mais estrutura, com tudo funcionando perfeitamente, né? Nós trabalhamos algumas imagens nos nossos trabalhos de geografia que retratava a desigualdade social. Agora, a número 4. Leia o texto e em seguida responda as questões. Observe que a bicicleta só traz benefícios. Nos ajuda a manter a forma e é um excelente exercício para fortalecer as pernas. É muito mais rápido do que andar a pé, atravessar qualquer congestionamento. Dá uma sensação incrível de liberdade. Não usa nenhum tipo de combustível, quer dizer, não polui o ar, não solta nenhum tipo de fumaça no meio ambiente e não faz nenhum tipo de ruído desagradável. Com as grandes cidades cada vez mais abarrotadas de pessoas e de carros e o grande problema da poluição, fica evidente a necessidade de se pensar em alternativas para os transportes. Por isso, várias pessoas em diversas cidades do mundo aderiram à bicicleta por meio de transporte. Agora vamos ver a pergunta: como a substituição do automóvel pela bicicleta como meio de transporte protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas? Com o uso de bicicletas e com menos carros nas ruas, há, por exemplo, menos poluição atmosférica e sonora. Além disso, usar bicicleta é bom exercício para as pernas. Num município em que você vive, a bicicleta é bastante usada no dia a dia? Com certeza. Por que é usada muito a bicicleta em Cabo Frio? Porque tudo é muito perto. Perto que você tem que ou vai a pé, ou vai de carro, ou utiliza a bicicleta. Observe a imagem abaixo que mostra um engarrafamento
e leia o diálogo nos balões. Depois converse com os colegas sobre as questões a seguir. Com essa crise, os pátios das montadoras ficaram cheios de carros parados. Veja pelo lado bom. Quanto mais carros parados lá, menos carros parados aqui. Vamos sabendo que as montadoras são as fabricantes de carros. Explique o diálogo nos balões, levando em conta a situação mostrada na imagem. Uma das personagens da charge fala que as montadoras estão com os pátios cheios devido à crise, ou seja, os carros não estão sendo comprados e por isso lotam os pátios. A outra personagem responde que isso é positivo, pois significa menos carros nas ruas e, em consequência, menos engarrafamentos, como o representado na imagem. A B. O estímulo ao uso de carros afeta a vida nas cidades? Que valores devem guiar o planejamento da mobilidade urbana? O uso intensivo de carros afeta a qualidade de circulação na cidade e aumenta a poluição. E o tempo de deslocamento, mesmo em trajetos curtos. Em relação aos valores que devem guiar o planejamento da mobilidade urbana, se todos resolvem pegar o carro e sair nas ruas, né? Você vai ter uma circulação maior e automaticamente um ambiente mais poluído. Então, existem algumas estratégias boladas para não afetar tanto essa circulação como o meio ambiente. Como faríamos? Um vizinho dá carona para outro vizinho? Na cidade grande acontece isso. Pegar o metrô, pegar um ônibus, que é um transporte coletivo. Porque aí diminui o número de carros e diminui a poluição também. Ok? Agora, beijinhos, fiquem com Deus.